Olá, bom dia. Essa é mais uma aula, continuação do capítulo 10, que trata de rotação. Hoje a gente vai falar sobre energia cinética de rotação. Bom, mas primeiramente vamos relembrar como que se calcula energia cinética. Vou colocar uma espessura maior aqui. Então, quando a gente ia calcular a energia cinética, a gente tinha K igual a mv ao quadrado dividido por 2. Então vamos pensar em uma partícula. Uma partícula. Então, para uma partícula, essa é a energia cinética dessa partícula. Tem a massa da partícula, a velocidade da partícula, elevado ao quadrado dividido por 2. Agora, se eu pensar em todas as partículas, eu tenho que fazer um somatório de mi vi ao quadrado dividido por 2, com i variando de 1 até n, né? Ou até a enésima partícula. Eu tenho energia cinética de todas as partículas. Bom, mas a gente sabe que existe uma relação direta entre a velocidade linear e a velocidade angular, que V igual a ômega vezes R. Ó, velocidade linear, que a gente viu anteriormente, né? Lembra? Eu tinha um arco. Nesse arco eu tinha um comprimento S, um ângulo θ com um raio R. Então eu disse que esse comprimento desse arco é o R vezes o θ. Se eu derivar o S, então eu tenho R dθ. Então ds dt é igual a R dθ dt. Então estou derivando isso aqui em relação ao tempo. ds dt igual a R dθ dt. ds dt é o V. R, e a variação do ângulo em relação ao tempo, a gente viu que é ômega. Então, V é igual a R vezes ômega. Está aqui. Se eu substituir nessa expressão aqui, eu vou ter o seguinte. A energia cinética para todas as partículas, que agora é energia cinética em relação à velocidade angular, não é? Então vai ter M, ou somatório, né, de M, I, no lugar do V, I, fica ômega R, I, elevado ao quadrado dividido por 2. Então fica K igual a meio do somatório de MI, RI ao quadrado, vou colocar entre parênteses aqui, vezes ômega ao quadrado. Esse somatório da massa vezes a distância ao quadrado, o R ao quadrado, né, a gente chama de momento de inércia. Desculpe. Que é representado por I, que é o somatório de MI, RI ao quadrado. Bom, o que representa esse MI/RI ao quadrado? É uma medida de resistência.
que todos os objetos têm, ou de um objeto, vamos falar de um apenas, um objeto, a qualquer mudança ou a uma mudança de estado de rotação. Então, se você tem uma partícula e essa partícula ela tende a girar, então você tem aqui um elemento que representa a resistência dessa partícula a ser girada. Então, a energia cinética fica igual, no lugar do MI somatório de MI RI ao quadrado, a gente coloca I, que é o momento de inércia, vezes ômega ao quadrado, dividido por 2. Então, essa é a expressão matemática de energia cinética, só que essa aqui é energia cinética de rotação. Essa aqui é a energia cinética de translação. Tá? Aqui é para transladar, para se deslocar linearmente. E essa aqui é a energia cinética quando a partícula tende a girar. Aqui tem uma tabela que representa esses momentos de inércia de cada uma dessas figuras aqui. Por exemplo, eu tenho um anel fino em relação ao seu eixo central, ou seja, então em relação ao centro dele. Então é mr ao quadrado. Se já for um cilindro oco, essa expressão matemática tem uma pequena mudança. Ela tem um acréscimo aqui. Se ela for um cilindro, no caso aqui, maciço, eu preciso saber qual é o sentido da rotação. Por quê? Porque existe uma certa diferença entre você girar um cilindro assim, ou seja, com um eixo aqui, você girar em torno desse eixo e você girar esse cilindro em relação a um eixo central aqui, ó. Fazer ele girar aqui. Essa aqui é muito mais difícil. Então, esse aqui é mais difícil. Ou seja, muito mais simples você girar. Então, nas duas expressões matemáticas, você tem aí um momento de inércia. Quando o cilindro passa pelo centro, que é mr ao quadrado sobre 2, e quando ele gira em torno desse eixo central. Então, em relação ao diâmetro central. Então, você tem mais um acréscimo aqui. Então, a expressão matemática ela muda. Tá? Então, vamos lá. Primeiro problema. Calcule o momento de inércia de uma roda que possui energia cinética de 24 Joule quando gira 602 revoluções por minuto. Primeiro passo é você observar que qualquer cálculo tem que estar em radiano. Então, essa é a frequência angular, que são 602 revoluções por minuto. Você tem que transformar isso aqui em radiano. Então, cada revolução corresponde a 2π radiano. E cada minuto corresponde a 60 segundos. Então, a frequência angular, né, ou a frequência com que ele gira, fica igual a 63 radianos por segundo. Então, sempre a unidade dada em radianos por segundo da frequência angular. Agora, ele fala que a energia cinética é igual a 24.400
Joule. E a expressão matemática é essa aqui, ó. Energia cinética igual ao momento de inércia vezes a frequência angular ao quadrado dividido por 2. Então, se ele quer o momento de inércia, então basta substituir aqui, ó, no lugar do K, 24.400 igual ao momento de inércia que ele quer, a frequência angular que já foi calculada aqui, que dá 63, então 63 ao quadrado dividido por 2. E a gente vai obter um momento de inércia igual a 12,3. E aí é lembrar da unidade medida, ó. A unidade, o I, ele é igual a o somatório, né, de mR ao quadrado. Então é quilograma vezes distância metro ao quadrado. Bem facinho, tá? Então vamos lá, para que vocês possam trabalhar isso aqui. Bom, agora para fazer isso aqui tem que ficar atento, ó. 2 cilindros homogêneos girando em torno do respectivo eixo. Então é isso aqui, ó. Eles estão girando em torno dos respectivos eixos. Então está girando assim. Se eu for olhar a tabela aqui, o momento de inércia é mR ao quadrado sobre 2. Então, o momento de inércia é mR ao quadrado dividido por 2. Com a velocidade angular que já está em radianos por segundo, massa 1,25 kg, então todos os dois têm massa iguais, o que muda é o raio. O raio de um é 0,25, o raio do outro é 0,75. Então, a expressão, ele quer calcular a energia cinética de rotação, que é K igual a momento de inércia que você vai calcular aqui, para cada um deles, porque os raios são diferentes, ômega ao quadrado que ele te deu, dividido por 2. Então, item A, item B. Ok? Bom trabalho.